Olá pessoal, vamos ver como é que foi a marcação a mercado em julho. Marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto tem várias comparações interessantes para a gente comentar aqui. Em primeiro lugar, eu peguei os dados do dia 1º de agosto, talvez devesse ter pegado no dia 29 de julho, mas aí nós teríamos 29 de junho. Bom, enfim, foi o que eu consegui pegar, pessoal. Claro, nos últimos 2 dias úteis de julho ainda, quarta já começou, na verdade. Quinta e sexta, aí sim o mercado caiu bem as taxas em função da aposta dos juros lá nos Estados Unidos. Eu me permita falar assim, porque não tem nada concreto. E a verdade é que nos 47 do segundo tempo, para os prefixados reverteu. Todos os prefixados principais ficaram no positivo, praticamente de forma independente do prazo. Vamos ver o porquê, pessoal. Olha aqui, ó. Dos dois títulos dessa série que ainda estão no rol do Tesouro, o que aconteceu aqui com a taxa? A taxa de 1º de julho a 1º de agosto subiu 2 pontinhos e no 29 caiu 2 pontinhos. Então, mas quem rendeu mais foi o que subiu 2 pontinhos, que deveria até ser ao contrário, porque a taxa subiu, o preço deveria cair. Mas, no entanto, ele teve rentabilidade mais positiva até que o pré-29. Só pelo fato dele estar mais perto do vencimento, mais perto dos R$ 1.000. Então, o que aconteceu nesses 2 últimos dias de julho para agosto é que a taxa praticamente voltou para o mesmo patamar de 30 dias antes. Foi isso. E aí o título rendeu o que ele deveria render de maneira linear, como se a marcação de mercado não existisse. Bom, vendo aqui os prefixados com juros, nós temos praticamente a mesma situação, com um rendimento um pouquinho maior na parte longa aqui da curva de 2027 em diante. Chama atenção o 33, porque olha, pessoal, também o que esse 33 já perdeu. Não, é brincadeira, o que ele já desvalorizou. Claro, perder não perde, porque no vencimento, enfim, você tem lá os R$ 1.000, mas e ao longo do tempo os juros. Mas ele perdeu muito. E aqui ganhou na marcação a mercado. Então, ele ganha um pouquinho mais do que, por exemplo, os prefixados comuns, porque ele caiu 10 basis points, fez com que ele ganhasse um pouco mais do que 1%, como, por exemplo, o pré com juros 23, que está rendendo praticamente como um reloginho, porque vai acabar aí em mais 4 meses ele acaba. Então, pessoal, não tem muita complicação aqui nesses prefixados, porque a taxa não se mexeu muito do lugar. Ela se mexeu ao longo do mês. Ela subiu bastante em julho e no finalzinho ali do segundo tempo ela teve aquela queda rápida. E aí voltando para mais ou menos o ponto inicial. Então ficou quase que elas por elas, e aí os títulos renderam como se fosse de forma linear, renderam praticamente pelo tempo. Tesouro Selic, pessoal, olha que interessante. 23, 24 e 25 rendendo 1%, e o Selic 27 não rendeu 1%. E aí, tem marcação a mercado ou não tem? Claro que tem. O que aconteceu com a taxinha? Isso aqui é em 1º de julho e 1º de agosto. A taxa do Selic 25 caiu e a taxa do 27 subiu. É naquelas casinhas lá, décimos de milésimos, mas subiu. Então, corroeu um pouquinho a rentabilidade, que poderia ter sido 1,04 também, porque a Selic é a mesma. Mas aquela taxinha ali jogou contra.
mas é muito pouco. Vamos ver os tesouros IPCAs principais, e aqui, pessoal, aqui o cenário ficou ruim. Uma das raras vezes, pessoal, uma das raras vezes em que o Tesouro IPCA desempenha pior do que o prefixado. Porque o prefixado tem mais risco e a gente só está vendo o lado do risco nos últimos meses. Talvez nos últimos 1 ano e meio aí. 2, talvez. A gente está só vendo o lado do risco nos prefixados. Hoje a gente viu um pouquinho do benefício, porque os tesouros IPCAs perderam muito feio para a marcação a mercado, porque a taxa subiu para todos eles, ó. E subiu, e vejo que quanto mais tempo o título tem, pior fica o prejuízo de marcação a mercado. Então aqui em julho, aqui em junho. E vejam que o 45 perdeu 8% em junho, perdeu mais 8% em julho, que a taxa subiu, vem subindo, de 5,8 para 6,21, 36 basis points, 35. Mas, em 12 meses, pessoal, vejam que isso aqui não é uma soma aritmética simples, porque em 12 meses, ó, menos 15, e aqui a quarta coluna, não, a terceira coluna é em 22. Então, nesse ano perdendo 15%, que nós já tivemos 7 meses de negociação. Então vejam que em 2 meses de dar o prejuízo do ano. Isso é o que acontece com um tesouro IPCA muito longo. Por isso que tem que ter muito planejamento e muita cabeça fria, pessoal. E nem o IPCA 26 conseguiu segurar nesse mês, porque essa pequena alta de 25 basis points, indo de 5,64 para 5,89, fez o título aí perder 0,72. Isso aqui é rentabilidade. Então, infelizmente, o mês foi complicado aí para os tesouros IPCAs principais. Então, taxas subiram, preços caíram, rentabilidade ficou no negativo. E a rentabilidade pior para os prazos mais longos, todas as leis da marcação a mercado obedecidas, tudo funcionando muito bem. Curto prazo, 1 mês. Alguns meses, 1 ano também. Mas vejam como no cenário de 2022 e de 12 meses, os dois IPCAs curtos aqui, 24 e 26, eles começam a ter uma rentabilidade boa, e já no cenário de 1 ano até próximos da Selic. Tá bem interessante isso aqui. Por quê? Porque aqui, conforme passa o tempo, a oscilação de taxa não importa mais tanto. Que é um efeito que a gente vem vendo no dia a dia com o IPCA 26, não é mesmo? E nos longões, não. Aí tem que ter mais tempo. Qual é o detalhe? Tem que ter mais tempo para recuperar isso aqui. Mais tempo. Agora os tesouros IPCAs com juros, e nós vemos a mesma coisa. Os curtos no mês perdendo um pouco, menos de 1%. Parte média da curva 30, 32 ali. Teria que ter um 28 aqui que nós não temos. Perdendo um pouquinho mais, e a parte mais longa de 35 e diante perdendo entre 3 e 4,39. Aqui não está contabilizado o juro que eles pagam. E o que aconteceu com as taxas? A mesma coisa, as taxas subiram e não desceram, coisa que nos prefixados já desceram. Então isso aí também é um detalhe que fez com que o preço subisse e não caísse de volta. Então a rentabilidade ficou no negativo para todos os IPCAs. Eu fiz aqui embaixo, pessoal, uma cópia aqui dos prazos que estão disponíveis no Tesouro Direto para ficar mais fácil o comparativo no visual e também das oscilações das taxas, que são muito parecidas. São muito parecidas. E aí vale a regra geral da marcação a mercado. Quanto mais tempo, mais intenso é o efeito. Então, no 55, muito mais intenso do que o 32. E aí vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, colocando aqui os principais de volta na parte de cima da tela.
O 45 caindo 8%, caiu mais que o dobro do que o 55. Porque o que importa aqui? O que importa é o prazo que ele tem sem pagar juros semestral, porque ele é um principal, ele vai pagar tudo no fim. Então ele tudo oscila, traz toda oscilação ao valor presente. E já o 55 com juros não é todo o tempo. Por quê? Porque tem muito pagamento de cupom até o vencimento. Então ele acaba amortizando bastante esse efeito da marcação a mercado, mesmo tendo 10 anos a mais de prazo cronológico. E aí entra no conceito da duration, né? A duration do 55 é bem menor que a do 45. E outra coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é comparar Tesouro IPCA com os prefixados de mesmo prazo, comparar IPCA principal com IPCA com juros de mesmo prazo. Então, comparando aqui os com juros de mesmo prazo, olha aqui, ó, o principal 26 e o com juros 26. Veja que o principal sempre sofre um pouquinho mais do que o com juros no mesmo prazo. Certo? Isso aí é uma coisa legal de saber. O 35 principal sofreu mais do que o com juros e o contrário é verdadeiro? É verdadeiro. Quando a taxa cair, vamos ver se agosto vai ser um mês aí de derretimento de taxas, tomara que sim. Aí o que a gente vai ver? A gente vai ver o contrário, a gente vai ver o IPCA principal ganhando do IPCA com juros. Então aqui, e aqui no 45 perde 8% e o 45 com juros perde 3,77%. Conhecimentozinho legal de ter, hein, pessoal? E agora prefixado contra Tesouro IPCA. Então, vale o registro. Um dos raros exemplos em que o prefixado ganhou do IPCA. Então nós temos aqui o pré-26 ganhando quase 1% e o IPCA 26 perdendo 0,7%. O 31 com juros ganhando 1,3% e o IPCA com juros 30 perdendo 1,8%. E o pré com juros 33 ganhando 1,4% e o IPCA com juros 32 perdendo 2,5%. Mas vamos ver aqui, ó. Quando a gente abre o leque de tempo, então na terceira coluna nós temos o ano de 22. Aqui, ó, comparando o pré-fixado com o IPCA, o pré-fixado continua perdendo, ó, menos 1 do pré-26 contra 4 positivo do IPCA 26, menos 4 do 31 contra 2 do 30, e em 12 meses, aí o pré-fixado perde mais e o IPCA ganha mais, nos dois tipos aqui, tanto o 26 quanto o 30 versus o 31. Então, pessoal, bem legal, gostei desses dados aí, trouxe umas coisas diferentes que não são tão comuns assim de acontecer e a gente aí explica para vocês. Espero que vocês tenham achado interessante esse conteúdo. Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, sua dúvida. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.